O Flamengo teria totais condições de tornar o jogo fácil desde o início, fazer um gol, 2, 3, né? O Flamengo tem essa fartura, tem esse luxo. O torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar, como disse o André, a um outro perfil. Como o Flamengo tem um elenco, um grupo de jogadores que é extraordinário, que só melhora. Para um adversário fraco, como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Essa é uma característica do Tite, que é vitorioso, mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, que falta às vezes pisar no acelerador. E é por isso que o torcedor sente tanta falta e saudade do Jorge Jesus, porque o JJ ele é assim, né? Fala, torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar quinta-feira acompanhando a repercussão da vitória do Mengão ontem contra o Palestino no Maracanã, 2-0. Pedro e Léo Ortiz marcando os gols da vitória do Mengão. Léo Ortiz estreando com o pé direito, né? Vitória e gol também na sua estreia no Flamengo. Um trecho aqui da ESPN Brasil, né? Do Linha de Passe. Deixar os créditos ao canal oficial da ESPN e um trecho também do João Guilherme. Vou estar deixando o link aqui na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor do Mengão, já chega deixando aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. O Flamengo venceu 2-0 depois do empate na estreia contra o Milionários. Acabou vencendo o Palestino por 2-0, um golaço do Pedro, né? E teve gol do Léo Ortiz, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Vamos aos lances aí. O Flamengo que ainda, claro, dois adversários mais fracos e tudo, mas é um Flamengo que ainda não convenceu na Libertadores. Está muito longe daquilo que a gente pode ver do Flamengo, Jean? Acho que sim. Acho que foi um Flamengo abaixo do que a gente imaginava. Embora pudesse ter sido no primeiro tempo, o Flamengo já teria matado o jogo. Resolvido a parada, é verdade. Porque podia ter matado o jogo mesmo. Foi um Flamengo que produziu o suficiente para fazer pelo menos 2-0 na primeira etapa. Mas não fez, e eu acho que assim, nós estamos falando foram 12 finalizações no primeiro tempo, 6 delas no alvo, só que aí no segundo tempo acontece algo que eu considero mais grave, porque você também está jogando contra um adversário muito fraco mesmo, e o Palestino chegou não uma vez, o Palestino chegou umas 3 ou 4 vezes, e a gente vai ver o Rossi trabalhando, inclusive, né? Quer dizer, o Palestino levar perigo num jogo... Aí eu não sei até se não tem a ver com uma certa... Pelo que foi o primeiro tempo, uma certa confiança exacerbada de dizer, bom, esse jogo vai ser resolvido em 5, 10, 15 minutos e vai estar tudo bem. E não foi o que aconteceu. Então, assim, é óbvio que o Flamengo pode muito mais do que isso. É óbvio que o Flamengo não deveria ter sofrido nem por 1 ou 2 minutos numa partida contra um adversário desse nível, mas de novo, acho que o que vale nesse caso é o resultado, e no caso do Flamengo eu acho que as coisas estão muito mais encaminhadas, isso está muito claro. Sim. No caso do Flamengo, eu acho que atingir, não vou dizer o patamar máximo desse time, porque o máximo realmente é um patamar voar, né? Que vai ficar difícil de segurar. Mas para atingir um patamar de disputa muito forte que a gente ainda não viu na Libertadores, realmente. Eu acho que não viu, não foi hoje, não foi na estreia. Só destacar, né, o Léo Ortiz, que fez a sua estreia, e não apenas fez a sua estreia, como fez um gol que foi, por tudo isso que eu estou falando, determinante. Porque foi a partir do gol do Léo Ortiz, na cobrança de escanteio, que o Palestino meio que desiste do jogo, que para de botar aquela pressão, para mim, muito surpreendente, que estava botando no segundo tempo. Temos o Tite e vamos ouvir o treinador do Flamengo na coletiva depois dessa vitória. Boa noite, obrigado. Fico muito feliz pela estreia, principalmente pela vitória e por não ter sofrido gols, como eu disse, é o primordial para quem joga ali atrás. O gol é sempre um bônus para a gente, e o gol saiu num momento importante, acho, em que o jogo estava ficando um pouco mais complicado. E sobre ali no final, eu fiz o punho vibrei junto com a minha irmã e meu cunhado, que foi quem acabou ficando aqui no Rio nesse último jogo. Minha família ficou aí durante, acho que, um mês e meio, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, minha namorada também. E justo no jogo que eles foram embora, acabou sobrando só eles dois lá, então
Mas com certeza... A culpa foi minha. Mas com certeza eles vibraram junto em casa e sentiram também toda essa vibração ali de dentro de campo. E sobre estar à vontade ali em campo, é um perfil que eu tenho, às vezes no dia a dia até sou um pouco mais quieto ainda, estou me enturmando com todo mundo, mas dentro de campo eu me sinto à vontade para ajudar, tanto na liderança, tanto falando, ajustando alguma coisa junto com quem está ali atrás. O Léo me deu muita moral também para isso. Então, fico muito feliz pela vitória, principalmente, e por não ter sofrido gol, como eu falei. Boa noite, Tite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Domingo passado, Carioca, hoje Libertadores, domingo que vem, Campeonato Brasileiro. É uma avalanche de jogos e de competições. Agora a tendência é aumentar a quantidade de jogos. E falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, uma competição que começa com o Palmeiras bicampeão e com o Flamengo como um dos favoritos, como nos últimos anos também lutou. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa busca pelo título entre Flamengo, Palmeiras e os demais. E por que você acha que o Campeonato Brasileiro é tão difícil a ponto de a gente quase não ter um tricampeão, que é o que o Palmeiras pode alcançar esse ano? Quem conseguiu foi o Muricy, nessa era moderna, mas quase ninguém alcançou esse feito por ser uma competição tão difícil. Na sequência, né? O Muricy fez três na sequência. Fez 3 sequencial. Muricy, tu é bom pra caramba, cara. Muricy, um abraço. Boa noite. Eu não tenho, assim, essa dimensão. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz, tá, para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições, agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Por exemplo, hoje entrou o Léo Ortiz, o Fabrício estava com 6 jogos seguidos, o que mais estava, com 2 viagens, extremamente importante. Então, nós vamos ter que, nessa valorização do grupo todo, a utilização da equipe, né? Então, todos estarem preparados, eu externo isso publicamente, porque esse é o discurso que a gente faz. Porque vai precisar de todos fresh. Num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabíamos que tínhamos que vencer, de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a se... vai ficar... E aí a equipe também tem que ter essa maturidade para jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Porque isso vai gerando esse encorpar da equipe de passar por esse momento. Não queria já fechar um primeiro tempo, porque merecia já 2-3-0 no primeiro tempo. Não o fez e ficou pressionado, o segundo tempo. Felizmente ela teve a oportunidade de definir, também com trocas importantes, porque nós precisávamos de fresh, de jogadores, né, para dar esse up como aconteceu. Tite, Léo, boa noite, Raíza Simplício da Gol. Eu queria que você, Tite, falasse justamente sobre isso, né? Sobre as suas mudanças. Você tirou o De La Cruz, você tirou também o Varela, acabou trazendo o Ayrton Lucas para a direita. Foi questão de desgaste, ou foi... Você falou do fresh. E na semana passada, você, depois do jogo da Libertadores, falou que cerca de 9 jogadores tinham acusado desgaste. Você fala agora sobre essa questão dessa conversa com a diretoria. Como é que está esse planejamento para a estreia do Campeonato Brasileiro? Em cima dos relatos, pegando essa segunda parte que tu colocaste, em cima dos relatos da fisiologia, eu tenho a condição de direcionar. Deixo bem claro que quem retira a atleta é a parte clínica, é médica, essa tira. A outra, ela é de forma conjunta, a parte técnica e a parte fisiológica. Então aí daqui a pouco tem atleta, como aconteceu com o próprio Fabrício, que estava com um volume de jogo muito grande, a gente precisou, botou ele para jogar. Então, mas de valorização dessa equipe toda, desse grupo todo, e de estar preparado. O Léo Ortiz demorou quanto tempo para estrear? Um mês, acho. Mais ou menos um mês, né? Sabe por quê também? Porque ele também tem que se ambientar. Por mais maturidade que ele tenha, tu tem que trabalhar com as diferentes duplas de zaga, tu tem que trabalhar com a metodologia, para que ele tenha uma naturalidade para jogar. Porque
Porque um manto sagrado é muito pesado. É grande. Não pensa que é fácil, não. Fica na beira do campo, ou tá o carinho que tem o torcedor, daqui a pouco vai falando BH, e 65 mil pessoas, que eu e o técnico saber. Nós temos que ter essa maturidade, nós temos que saber trabalhar com esse aspecto. E essas substituições é justamente para ter o Lohan para jogar, garoto. E a gente está preparando. Na meia, por quê? Porque dá um decréscimo físico, tu precisa ter. Aí, o Everton no jogo vai jogar. A gente procura preparar todos esses jogadores para esses momentos importantes. Em relação a essa sequência, eu volto a dizer, ela é a prioridade, a gente vai sentar junto com a direção. Porque eu gostaria de dizer para o torcedor, assim, ele diz assim, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto. Isso a gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridades na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Depois da vitória, o gol do Léo Ortiz está ali também. Não é o Man of the Match, é Hero of the Match, né? Hero of the Match. André, por que o Flamengo teve tanta dificuldade de fazer gols hoje? Porque as oportunidades apareceram. Sim, e a exemplo das outras equipes brasileiras, consideradas mais fortes, que investem mais, a diferença técnica para o adversário era muito grande. Então, se você olhar por esse lado, com o potencial que o Flamengo tem, a qualidade dos jogadores, e aí a gente estava falando sobre a escolha do Carpini, escalação, substituições, a situação do Tite é completamente diferente. Eu não estou querendo comparar, eu só estou dizendo que, mesmo que o Tite hoje colocasse em campo um time formado por jogadores que ele escolheria para poupar 11, então, vou escolher outros 11. O Flamengo teria totais condições de tornar o jogo fácil desde o início, fazer um gol, 2, 3, né? O Flamengo tem essa fartura, tem esse luxo para o seu treinador escolher. E aí, depois do gol do Pedro, que é um gol de recurso individual, que ele tem, é um cara desse tamanho, dentro da área, tem a qualidade que ele tem para fazer os domínios, para proteger a bola, para driblar para um lado, para o outro. Incrível. Ele bate de pé direito, bate de perna esquerda, ele faz gol de cabeça. Então, existem muitas razões para o Tite o escolher para a função, independentemente do que está acontecendo com o Gabriel Barbosa e tal. Assim, ele é um jogador muito diferente, o Pedro. Ele é muito, muito talentoso. Essa é a jogada aí, ó. Até eu acho que se fosse marcado o pênalti, se não acontecesse nada, teria sido pênalti, porque não tenho a menor dúvida. O zagueiro do Palestino está com o braço descolado do corpo e o chute ia no gol. Né? Só que aí a jogada segue, ó. Ayrton Lucas que finaliza. E o Pedro, com muito recurso, ainda sabe que dentro da pequena área tem pouco tempo. Agora dá para ver bem, ó lá. Ó, braço aberto, muito aberto. Ele começa o lance com o braço para trás, você vê? Aí na hora que o Pedro, que o Ayrton Lucas bate, ele estica o braço. E aí o Pedro ainda tem, né? Depois que ele joga a bola para cima, não espera descer, porque alguém pode chegar. Ele fez tudo certo. Aí o Flamengo colocou o jogo meio num banho-maria. E é uma situação que você está... Mas no primeiro tempo ainda não, Ainda né? não. Porque acho que o Flamengo continuou criando no primeiro tempo. Cebolinha muito bem, né? Destacar a atuação do Cebolinha. Mas aí não matou o jogo, né? Não. Porque poderia ter matado nesse primeiro tempo. E claro, né? O torcedor espera isso, o público no Maracanã quer ver o time mostrar o seu potencial. Num jogo que é teoricamente fácil, um jogo que é teoricamente difícil, não importa. A escalação, o desempenho e o resultado na estreia não foram exatamente satisfatórios do ponto de vista do que o torcedor quer ver. Existe sempre a comparação com o grande time do Flamengo, que já está há 4 anos no tempo, mas é o que as pessoas vão sempre falar. Também existe, eu acho, não uma incompreensão, mas uma certa má vontade com o tipo de jogo que o Tite sempre pregou como treinador e vai continuar pregando como técnico do Flamengo. Nas finais do estadual, isso ficou bastante claro. No segundo jogo contra o Fluminense, isso ficou claro. Quando ele coloca jogadores titulares para enfrentar o Nova Iguaçu, porque ele quer dar um prêmio a esses jogadores e esses jogadores querem atuar, eles querem estar na última partida para levantar o troféu, porque o Flamengo não conseguiu fazer isso no ano passado. Então existem vários motivos para as decisões que ele toma, ele pensa em muitas outras coisas. E é assim, eu acho que o Flamengo vai sim, ao longo do ano, dar espetáculo. Eu acho que haverá partidas em que o torcedor vai sair, ou se for fora de casa, vai desligar a televisão e vai falar:
hoje lavamos a alma. Mas isso não vai acontecer com a frequência desejada. Sim. O Flamengo e talvez nem aconteça na fase de grupos ainda. E talvez o Flamengo ganhe muito mais do que ganhou no ano passado. Isso também não é uma comparação muito feliz, porque o ano passado foi muito ruim. Mas esse treinador, ele tem ideias distintas. Ô Jean, é claro que ele vai rodar esse time aí, né? E acabou de falar na coletiva, né? Dos desafios, prioridades, né? Mas o Léo Ortiz, que é o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, você enxerga ele como um titular do Flamengo? Enxergo e acho que todo o esforço que o Flamengo fez para contratá-lo é justamente por isso, é porque o Tite o enxerga dessa maneira e faz sentido que seja. É claro que você jogar no Bragantino, no Red Bull Bragantino e no Flamengo tem uma diferença gigante, enorme. Por melhor que seja o trabalho do Red Bull Bragantino, por mais alto que seja o patamar onde esse time hoje disputa as suas competições, a gente está falando de contextos, pressões completamente diferentes. E acho que a gente pode ver o Léo Pereira como um exemplo disso, vindo de um clube muito maior e com torcida muito maior, mas foi um outro jogador que sentiu, assim como o Gustavo Henrique sentiu e não conseguiu nunca jogar. Então, assim, eu acho que tem uma questão no Flamengo de visibilidade, de pressão, que é diferente mesmo, normal, pelo tamanho da torcida, pela cobertura da mídia de maneira geral, pelo tempo dedicado ao Flamengo em qualquer lugar que se dedique à cobertura esportiva. É assim que as coisas funcionam. E acho que o próprio Léo falou isso um pouco na entrevista. Então, é óbvio que isso gera, como qualquer contratação gera uma dúvida ou um momento de apreensão de você dizer, não, peraí lá, vamos esperar um pouquinho, não dá para afirmar que o cara vai chegar, se encaixar e virar o titular absoluto na hora. Mas do ponto de vista da qualidade técnica, da capacidade de ser titular do Flamengo, eu não tenho dúvida nenhuma e acho que foi por isso que o Flamengo fez o esforço que fez, porque não foi fácil contratá-lo. E ele queria ver o Flamengo. Ele queria. Ele fez um esforço da parte dele também de insistir, de ficar lá e tal. E se comportou bem. Sim, muito bem. O processo. Muito bem, muito bem. Então, acho que, enfim, é mais uma peça muito forte que o elenco já melhor do futebol sul-americano contrata. Então, é isso. Acho que assim, a gente não tem muito motivo hoje para duvidar do Flamengo. Isso significa que o jogo de hoje foi bom? Não acho que signifique, porque eu acho que principalmente aquela sequência de chances que a gente viu que não foram poucas do Palestino no segundo tempo, com o placar em 1-0... É um perigo. O próprio Tite falou isso, né? Claro. Porque realmente, se você faz 3-0 no primeiro tempo e aí toma uma chance ou outra, tal, acho que se justifica mais um certo relaxamento, né? Considerar já que a coisa já está muito encaminhada. Acontece, é normal, ninguém fica pilhado e ligado 90 minutos de todas as partidas do mesmo jeito. Mas na condição que o Flamengo estava, vencendo apenas por 1-0, depois de ter empatado o primeiro jogo, eu acho que realmente o Flamengo não poderia ter sofrido as chances que ele sofreu do Palestino. Mas eu acho que tudo tende a melhorar também pela capacidade do treinador. Isso, o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar, como disse o André, a um outro perfil. Como o Flamengo tem um elenco, um grupo de jogadores que é extraordinário, que só melhora. Quando vai ao mercado, traz gente que acrescenta. Sim. O Flamengo não precisa mais ficar especulando, né? Ele vai lá e traz aquele que ele escolheu. É diferente quando você faz uma lista, o treinador faz uma lista com 5 nomes, 6, às vezes vem o 8º da lista, que ele nem estava. No caso do Flamengo, pode vir o primeiro da lista. Acho que as listas nem são tão grandes assim. Não são. A gente quer esse. No Flamengo vai e traz, como fez o Matias Vinha, como fez com o De La Cruz, então isso está muito claro. Só que a gente sempre tem sempre remete a 2019, né, do Flamengo Jorge Jesus. E na cabeça do torcedor do rubro-negro com o grupo de jogadores que tem, por ter mais dinheiro, por poder agir no mercado como nenhum outro clube pode, e isso tudo resultará em goleadas todos os jogos. Não vai ser assim, não vai. Até porque não é o jeito do Tite de administrar a coisa. Te garanto que será o mais sólido de todos os outros, que o torcedor, não tem a menor dúvida. É aquele que vai tomar menos gols, então, é aquele que vai... Eu concordo com você, mas o jogo de hoje
foi contra o que é o que eu imagino ser o Flamengo do Tite até. Mas ainda porque ele os gols, eles até poderiam ter saído no primeiro tempo. 3 gols no primeiro tempo do Flamengo, para mim, não teria sido exagero. O que me surpreende foi a exposição num bom tempo ali contra o time. Mas eu acho que isso ainda ele vai conseguir melhorar. Não aprofundar. E tinha um zagueiro estreando, é bom que se diga também. Ele vai conseguir, mas veja, ele começou a rodar os zagueiros. Lá na altitude foi jogou Fabrício, ficou o Léo no banco. Então o Davi Luiz. Hoje fica Fabrício, entra Léo Ortiz. Ele precisa controlar os minutos justamente por aquilo que já aconteceu. O Fabrício Bruno foi para a seleção, jogou as duas. Sim. E aí jogou na altitude. Então ele precisa, e ele tem jogadores para fazer isso. Tanto quando vem a pergunta, né, o repórter tá felizão falar assim para ele que você encontrou os 11, cara, com o banco que ele tem. Se ele diz isso, cara, ele tá ferrado. Desestimula, né? Acaba com a possibilidade. Mas fazer justiça para o repórter, claro, porque assim, faz sentido. Faz sentido o repórter dizer... Que ele tem o 11, ele tem. Ele só não vai dizer. Só não vai dizer que são exatamente. Ele tem a espinha dorsal. Ele tem aquele jogador porque ele vai, evidentemente, ter que mexer por questão de quantidade de jogos e prioridades. Mágicas evidente. Durante a Copa América. Aí é que o bicho vai pegar. Seria bom começar a dar uns pitacos. Ele vai precisar, apesar de perder muita gente, ele talvez, pelo que você falou, ele talvez nem precise de tanta mágica. É óbvio que o time vai perder. É que se levarem os 3 do meio de campo dele, ele recria um setor. Vamos fazer um intervalo. Muito bem, vamos aqui falar sobre o jogo, porque eu tenho a impressão de que ficou essa sensação. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo. O Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, chutou muito mais que o adversário. No primeiro tempo, o Palestino chutou apenas uma bola, o Flamengo chutou 10, mas no segundo tempo caiu. O Flamengo puxou o freio de mão, as alterações do técnico do Palestino, Pablo Sánchez, elas funcionaram, ele colocou em campo o principal jogador da equipe, o Brian Carrasco, e ele deu uma nova dinâmica à equipe, e o Flamengo amoleceu, afrouxou ali a marcação, ficou meio devagar, muitos espaços no meio campo, a defesa, apesar da boa estreia do Léo Ortiz, começou a sofrer ali na bola aérea. O Palestino teve algumas chances, o Flamengo não levou gol hoje, mas o Rossi trabalhou, coisa que em muitos jogos nessa temporada não vinha atrapalhando. Para um adversário fraco, como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Mas falta mais gols, né? Aliás, essa é a característica do time do Tite. Sempre foi assim. Poucas vezes você viu em clubes... Seleção brasileira ele até teve goleadas. Mas poucas vezes você viu em clubes o time do Tite dar goleada. Aquele Corinthians que ganhou tudo era um Corinthians com menos talento do que esse Flamengo, mas era um Corinthians com a mesma cara. Era um time muito competitivo, muito forte na marcação, difícil de levar gol, que vencia os jogos, mas vencia com uma margem pequena. Vencia por 1-0, 2-0. E esse Flamengo do Tite, que é muito talentoso, eu acho que é o time mais talentoso que ele tem até hoje em mãos para trabalhar no futebol brasileiro em clubes, ele nunca teve um elenco com tantas opções como esse. Mas falta um pouco de ambição para fazer mais gols, né? 1-0, beleza, calma, dá uma segurada, se sair o segundo, vamos lá, vamos comemorar. Se não fizer, tudo bem. Essa é uma característica do Tite, que é vitorioso, mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, e o Flamengo teve alguns times ruins, mas esses times ruins eram times raçudos e que jogavam para frente. O Flamengo sempre foi um time que jogou para frente e que buscou os gols. O time do Tite busca os gols, mas muitas vezes ele dá uma segurada. É um time equilibrado, segura, não tem tanta fome de fazer gol assim. Tenta fazer. Os jogadores perderam algumas finalizações,
também não capricharam nas finalizações. A verdade é que o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi bem, mas finalizou mal, criou muita chance, e no segundo tempo caiu muito de produção. Muito de produção. Visivelmente deu uma segurada. E isso aí, a partir de agora, nos momentos mais agudos da temporada, vejam a sequência do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense em Goiânia, abertura do Brasileiro. São Paulo no Maracanã. Palmeiras no Allianz Parque. Bolívar em La Paz. Botafogo no Rio de Janeiro. Depois vem Bragantino, tem outros jogos aí. Então, agora, meus amigos, acabou a pré-temporada. Acabou o estadual, acabou a semana cheia de treinamento. E o Flamengo está muito bem preparado, mas eu acho que falta, às vezes, pisar no acelerador. E é por isso que o torcedor sente tanta falta e saudade do Jorge Jesus, porque o JJ, ele é assim, né? O time dele também tendo 5-0, ele quer 6, 7, 8 ali. E o Tite não é assim. É uma questão de estilo, o Tite nunca foi assim, e o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar. Agora, é impressionante. 17 jogos na temporada e o time do Flamengo levou 2 gols, marcou 32 e levou 2. E o time do Tite, para valer, levou 1, que foi o jogo contra o Milionário semana passada. Porque o outro gol foi contra o Nova Iguaçu, numa equipe sub-20, reserva, dirigida pelo Mário Jorge. Temos alguns superchats aqui, deixa eu colocar na tela. João, é psicológico. Com você narrando, dá uma confiança extra. Efeito 2019. Muito obrigado, Ribeiro, pelo carinho, né, que vocês têm por mim. Você que também virou aqui membro do canal. Muito obrigado, Ribeiro. Valeu demais. Eu não sei nem o que dizer. Eu apenas narro ali, faço o meu trabalho, procuro fazer da melhor maneira possível e fico muito contente que a torcida do Flamengo goste do meu trabalho. E que bom que as recordações são muito boas, né? Que venham outras e outras recordações. Obrigado mesmo. Alisson Andrade, R$5 mesmo contra um time fraco. A Liberta exige mais que o Carioca, exceto os clássicos. Deixou a desejar, mas acho que está em processo de melhoria. Sim. O time do Palestino é um time bem limitado, mas o Flamengo não pode bobear. O time do Flamengo sabe jogar Libertadores, conhece a Libertadores, aprendeu a jogar a Libertadores da América e hoje administrou, mas poderia ter tentado mais. Fala, João, que segundo tempo assustador e preocupante, R$2, Augusto César Carvalho. Realmente, Augusto, caiu muito de produção. Obrigado aí pela sua participação e pelo superchat. Visivelmente deu uma segurada, né? E aí que mora o perigo. Começar a administrar demais é perigoso. Mas eu repito, os times do Tite sempre foram assim. Não é aquele time que tem uma ânsia de fazer gols e tal. Ele tenta, é ofensivo, mas quando faz um gol, ok, 1-0 tá ótimo. Se der para fazer 2, muito bom. 3, melhor ainda, mas se não der também 1-0 garante 3 pontos para a gente. Esse sempre foi o pensamento do Tite. Agora, com a qualidade que esse time do Flamengo tem, os jogadores também têm que acertar a pontaria. Já é um problema que esse time do Flamengo tem há muito tempo, com outros treinadores, né? Depois do Jorge Jesus, muitas vezes perde muitos gols. Essa galera, às vezes, é displicente na hora da finalização. E aí eu falo de todos, Arrascaeta, o próprio Pedro e outros mais. Beleza? Aí, galera, a repercussão da vitória do Flamengo ontem contra o Palestino, 2-0, Léo Ortiz e o Pedro marcou primeiro, né? O Léo Ortiz marcou no segundo tempo, 2-0, concordo com a análise do João Guilherme. O Flamengo no primeiro tempo jogou demais, teve a chance de ampliar o placar, mas acabou, não foi certeiro ali na pontaria e acabou desperdiçando algumas oportunidades. Já no segundo tempo, o Palestino foi para cima, né? Pressionou o Flamengo, mas o importante foi que conseguiu esse ótimo resultado, 2-0. É um time que ainda está em evolução com o Tite. O Flamengo
acredito que vai evoluir ainda muito mais, jogar um bom futebol. Mas essa é uma característica, né, como foi bem detalhado aí pelo João Guilherme, uma das características do Tite é o time ganhar às vezes ali de 1-0, né, 2-0. Com o Jorge Jesus era totalmente diferente, o time ia para cima. Se fizesse 2, 3, 4 gols, continuava pressionando, ia para cima, não ficava contente, né, com o resultado e continuava fazendo gols. O Tite é um pouco mais diferente, time que às vezes joga mais ali na defesa, né? O Flamengo, como eu falei, acredito que vai evoluir bastante. Deixou um pouco a desejar ontem jogando no Maracanã, né? Contra o Palestino, com todo respeito, adversário mais fraco do seu grupo, era para ter passado por cima, né? Sem dó nem piedade. Eu até estava apostando numa goleada do Flamengo ontem no Maracanã, mas o time veio marcar o segundo gol ali na reta final já da partida com o Léo Ortiz. Fez uma ótima estreia e estreando com o pé direito, né? Com um gol e a vitória também do Flamengo, os 3 pontos na Libertadores, mas ontem deixou um pouco a desejar, né? Assim como na estreia contra o Milionários, onde muita gente estava apostando numa grande vitória, numa grande atuação. Ontem no Maracanã, o Flamengo no primeiro tempo foi muito superior, amassou, teve a chance, né, de ampliar o placar, 2-3-0, mas acabou desperdiçando. Mas como eu falei, o importante é a vitória e agora o Flamengo se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro no final de semana contra o Atlético Goianiense, jogando fora de casa em Goiânia, né, lá no Serra Dourada. Mas é isso, galera. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Torcedor do Flamengo, obrigado a você que assistiu até o final. Comenta aqui abaixo o que você achou da partida ontem, a expectativa para a sequência, o que tem que melhorar. Comenta aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.